a gente havia configurado esse porcelanato 90 por 90 bege no vídeo anterior. Lembrando que no último vídeo, na parte 2, eu falei exatamente da aba Appearance. Então eu vou começar exatamente dessa mesma aba, tá? Para que a gente possa dar continuidade nesse raciocínio. Por quê? No vídeo anterior, no finalzinho dele, eu falei: agora eu vou criar um novo material, só que eu vou usar exatamente as configurações, as texturas já existentes dentro da biblioteca do Revit, ok? Bom, então vou clicar aqui no New Material. Apareceu ali novamente um Default New Material. Vou clicar com o botão direito, selecionar a opção Rename e vou digitar aí um novo nome de um revestimento, de um material. Vou chamar de piso, escrever com o meu padrão, né? Piso laminado. E tá lá, beleza? Bom, aí vou configurar, fazer as mesmas configurações. Então vou marcar o Render Appearance no campo Shading, lembrando que marcando essa opção, a textura que eu defini aqui na aba Appearance, ele já pega a cor predominante e aplica. No Surface Pattern, como eu vou usar um laminado aí que imita madeira, né? Eu vou clicar aqui no Surface Pattern, vou pegar aqui na aba Model e vou escolher, por exemplo, esse Wood Board, esse mais fininho aqui, ok? Então, selecionado aqui essa tábua de madeira mais fininha, lembrando que eu posso definir a cor das linhas dessa achura para um tom mais suave, da maneira como eu quiser aqui, então, através da caixinha Colors, né? Então, já fiz essa configuração, não quero uma achura quando esse material tiver o objeto cortado, então o Cut Pattern vai ficar vazio. E vou passar para a aba Appearance, né? Então vou diminuir aqui um pouquinho esse preview, que ele ficou grande desde a última vez que eu usei aqui. Então alterei esse tamanho desse preview. Ao invés de configurar manualmente todas essas informações, eu vou buscar uma textura já pronta existente aqui no Revit. Então para isso eu venho aqui embaixo, ó, e clico aqui no nosso Asset Browser, né? Então, ao clicar, uma nova janela surgirá sobre a minha janela de materiais, na qual eu estou configurando, né? E aí eu tenho aqui diferentes pastinhas, com cada uma delas com vários tipos de materiais e classificações aqui. Bom, a pasta que normalmente eu busco as texturas, né, é essa Appearance Library. Ela já vem mais ou menos organizada, né? Se você clicar aqui nessa setinha preta, você vê que você tem as diferentes categorias de materiais, beleza? Bom, então você tem aqui cerâmica, concreto, vidro, líquido, metal, pintura metálica, pintura de parede, madeira, ok? Como eu estou configurando um piso laminado, eu tenho aqui uma pastinha chamada Flooring, né? Então, clicando na setinha preta, eu tenho diversas categorias. Então, todas essas que tem a setinha preta significa que tem subpastas dentro dela. E dentro dessa pastinha Flooring, são materiais para revestimento de piso, né? Eu tenho aqui a pastinha madeira, Wood, né? Então, você tem aqui várias texturas, né, de madeira para serem aplicadas em piso. Lembrando que, se você estiver achando esse preview um pouquinho pequeno, né, você pode clicar aqui e ver se há a possibilidade de aumentar um pouco mais. Você está vendo que não dá mais, então já estou no tamanho de preview ali bem máximo, né? Então ficou desse tamanho. Por exemplo, vou pegar aqui esse andiroba natural. Uma coisa que você vai reparar é o seguinte: toda vez que você clica numa textura ou passa apenas o cursor sobre ela, sobre a imagem você vai ver um cadeadinho. Por que aparece esse cadeadinho? Isso aqui indica para você que dentro dessa biblioteca você não modifica nada. Você só vai poder editar as propriedades dessa textura que você está pegando quando você levar e aplicar lá dentro do seu material, ok? E como é que você faz isso? Através de duas maneiras. Ou você clica duas vezes sobre essa imagem ou sobre o nome, tanto faz, ou então clica uma vez aqui nesse botãozinho. Então vou clicar nesse botãozinho aqui, ó. Cliquei, parece que não aconteceu nada, mas aqui atrás, ó, a minha textura, o meu material já recebeu
as propriedades dessa textura existente na biblioteca. Então, basta agora que eu feche essa janela e dê continuidade à configuração caso ela se faça necessário. Então, eu tenho aqui ó, a imagem da textura que foi aplicada, então essa é a aparência dela quando estiver sendo aplicada em qualquer objeto lá dentro do meu projeto, né? Eu posso definir, né, o tipo de acabamento que esse piso vai ter. Então, eu tenho aqui ó, gloss, semi-gloss, satin, unfinished, ou seja, ele brilhoso, polido, né, tipo encerado, semi-gloss, satin, que é o acetinado, né, e unfinished é aquele inacabado, por exemplo, sem, digamos, sem passar o verniz ali na madeira, né? E aqui embaixo o uso, né? Ele vai ser usado para piso ou para mobiliário. Você mudando isso aí parece exagero, mas na verdade, se a sua renderização ela tem uma qualidade boa, você está numa proximidade legal do objeto, na imagem que vai ser renderizada, você consegue sim ver esse tipo de diferenciação, né? E aqui você está vendo esse Relief Pattern, né? Se você clicar aqui nessa setinha, você vai ver que ele vai mostrando aqui como vai ser a texturização desse material. Então ele está dizendo aqui, ó, baseado no granulado lá da madeira, né? Se você marcar aqui em Custom, ele vai permitir você escolher uma imagem. Você viu que automaticamente ele abriu a janelinha. Ele vai permitir que você escolha uma imagem que vai servir de bump, ok? Então o nome aqui apenas muda, tá? Mas isso aqui é a mesma coisa do bump, perfeito? Que eu expliquei no vídeo anterior. E eu também tenho aquela propriedade tint, né? Onde eu posso mesclar com essa imagem um diferente tom, né? Uma diferente cor. Então, clicando aqui, ó, se eu ativar, olha lá, você vê que a madeira já ficou mais escura aqui no preview, porque aqui ele ativou um cinza, né? Então, se eu der uma clareada aqui, ó, você vai ver que quando eu der um OK, olha lá, a madeira já deu uma clareada, mas ainda assim, essa imagem, a textura que está nessa imagem está sob influência dessa cor aqui, porque essa propriedade ela está ativa. Então não vai ser o caso, vou dar um OK e pronto. Está configurado aqui a textura, o uso da textura já pronta do Revit no meu material piso laminado que eu acabei de criar, ok? Bom, então para dar continuidade, eu havia criado anteriormente, lá desde o primeiro vídeo, um pisozinho dentro aqui do meu Revit, né, para receber aquele material porcelanato 90 por 90 centímetros bege que eu havia criado. Então eu vou buscar ele aqui, ó, já está aqui embaixo, né, vou deixar ele selecionado. Lembra sempre desse detalhe, o material que você deixa ele selecionado ou ele ativo, quando você der um OK, é o material que vai ser aplicado. Nesse caso, eu abri diretamente a janela pelo atalho Materials, né? Então não é o caso, mas se eu tivesse acessado essa janela por dentro do comando das propriedades da parede, das propriedades do piso ou de qualquer outro objeto, o material que estivesse selecionado aqui ativo, quando eu desse um OK, era ele que vai ser aplicado, beleza? Então antes de dar um OK, clica no material que você quer aplicar no objeto, caso você tenha acessado essa janela por dentro de um comando, por dentro da edição de um objeto, tá? Não é o caso, mas deixei ele marcado ali, vou dar um OK. Então aqui, ó, vou botar aqui no 3D, só para você ver, eu tenho um piso, né? Eu tenho aqui a laje e tenho um piso, onde eu vou aplicar exatamente esse material aí. Então eu vou selecionar esse piso, ó, cliquei, ele ficou com essa manchinha aqui porque é do concreto que está aplicado na laje, tá? Então selecionei o piso, venho aqui nas propriedades dele, clico no botão Edit e aqui, ó, no material, no componente acabamento, eu vou clicar aqui na coluna Material correspondente e em seguida nesse botãozinho com reticências, onde ele vai abrir a minha janela de materiais. E olha quem está selecionado lá, ó, o meu porcelanato bege 90 por 90. Então já está prontinho o material. Então essa é a facilidade. Se você já tem definido dentro do seu template, por exemplo, uma listagem de materiais boa, se você está no estudo preliminar, onde você ainda não precisa especificar os materiais que você vai usar para aquele projeto, beleza, você pode usar esses que já estão prontos e aí depois, numa futura etapa de projeto, numa futura conversa com o cliente, você define quais serão os novos materiais e substitui ele
aqui nesse quadro, criando ou escolhendo novos caso eles sejam existentes, tá? Então selecionei aqui o porcelanato 90 por 90, vou dar um OK, ele já está aplicado aqui, ó. OK, OK novamente e tá ali aplicado a minha textura, beleza? Então, ó, se eu observar aqui, esse material, essa achura que eu estou vendo, é exatamente a achura que foi configurada onde? Aqui, ó, no Surface Pattern, como eu falei. Essa propriedade define a achura aplicada na superfície do material. Por exemplo, ó, no Cut Pattern, repara que eu não coloquei textura, achura nenhuma. Então, ó, vou dar um OK e vou entrar nesse corte aqui que eu tenho criado. Repara que eu não estou vendo textura nenhuma, primeiro, porque o nível de detalhamento dessa vista tá no coarse, está no baixo, né? Então, eu vou clicar aqui e colocar no medium. Então, alternando para o medium, eu já consigo ver os componentes de cada elemento que eu tenho no projeto. Então, como eu falei, eu tenho aqui essa laje e o piso que eu falei. Então, essa primeira camada aqui que você está vendo é aquele contrapiso, aquela regularização que você tem. E eu simplifiquei, lógico, isso, né? E em cima eu tenho exatamente o porcelanato que está sendo aplicado, ou seja, o porcelanato 90 por 90 que eu configurei aí, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma textura aqui nesse porcelanato para aparecer em corte, da mesma forma que essa textura de concreto está aparecendo aqui na minha laje cortada aqui nesse corte. Então, ó, vou selecionar aqui, vou acessar ou melhor, vou acessar pelo comando, não vou pelo material não. Então, cliquei aqui, ó, aí vou mudar aqui o Cut Pattern, vou pegar uma cachura diagonal aqui mais juntinha aqui, ó. Esse diagonal up 1.5 milímetros, tá vendo? Então, ó, vou dar um OK, olha lá, ó. Ele automaticamente, ó, aplicou nesse componente que está recebendo o material porcelanato. Você vê que o outro, ó, permaneceu inalterado. Ele não está recebendo material nenhum. Se eu quiser, aí eu não sei que elemento é aquele, né? Então eu clico aqui, entro no material, ó, esse contrapiso. Então, se eu quiser uma textura, uma achura em corte, você vê que nem superfície ele tem, porque a contrapiso ele não fica visível, né? Então, por exemplo, eu vou pegar um de areia aqui, um sand aqui, eu acho, vou pegar esse denso aqui. Olha lá, ó. Vou dar um OK. Ó, aí ele jogou também aqui uma textura, não é bem um pontinho, são tracinhos, né? Mas ele jogou aqui uma textura. Então, ó, tá aqui aplicado no 3D também a minha achura. Bom, não vou deixar, lógico, apliquei um material aqui quadriculado e tudo que é quadriculado, tudo que é material e revestimento, ele vai ter a sua respectiva paginação, né? Então, eu não vou deixar de explicar nessa oportunidade como é que eu vou ajustar isso. E é bastante simples no Revit, por sinal. A origem da paginação, ou seja, o início da paginação dessa cerâmica, você vai definir aqui nessa superfície, nesse objeto, através do comando Align, né? Então, isso você vai fazer para todo o piso que você configurar, para toda a parede. Se você colocou uma parede lá como um revestimento cerâmico, você também vai fazer essa configuração do mesmo jeito que eu vou fazer agora. Então, digamos que o início da paginação dessa cerâmica que está aplicada nesse piso seja nessa quina aqui, ok? Então, basta você vir aqui na aba Modify, né? Acionar o comando Align. E aí, primeiro, você clica na borda do piso e depois numa das linhas da achura, de mesmo sentido. Ó. Cliquei, olha lá, você vê que agora está inteirinha essa cerâmica. Faço a mesma coisa no outro sentido. Ó. Clico aqui em qualquer linha de mesma direção. Ó. Pronto, defini a origem da paginação desse piso. Beleza? Então, essa foi a terceira parte aí explicação do trabalho, da configuração de novos materiais e, por consequência disso, a aplicação dele, né? E a gente segue aí com novos tutoriais sendo postados aí de tempos em tempos, ok? Não deixe de deixar o seu comentário aí no vídeo, se inscreve no canal, ative aí o sininho para você receber notificações de novos vídeos sendo postados. E se você tiver alguma sugestão para novos vídeos, novos tutoriais, deixa lá escrito na descrição ou então entre em contato comigo pelo meu Instagram ou pelas redes sociais que mais breve possível eu vou estar atendendo a esse pedido. Beleza, gente? Um abraço, até o próximo tutorial. Valeu!